Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos continuar a nossa série sobre heranças geracionais e o tema proposto para esse vídeo é derramamento de sangue inocente. Nós vamos começar com o Salmo 9:11, que é de Davi, né? Deixa eu confirmar aqui se é de Davi. É, Salmo de Davi. A maior parte dos salmos, né, a gente sabe que são de Davi. Diz assim: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, declarai entre os povos os seus feitos. Quando ele faz inquisição por sangue, lembra-se deles, ele não se esquece do clamor dos humildes. Tá? Então, é Deus que é aquele que faz justiça por todo o sangue inocente derramado. Nós vemos, né, lá no livro de Bereshit, em Gênesis, o primeiro homicídio. Todos nós conhecemos essa história, mas precisamos repeti-la, né? Então diz assim, a partir do verso 8: E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então tudo isso vem após o capítulo em que eles oferecem os seus sacrifícios ao Eterno. Né, diz que Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, né? E Caim ali ofereceu dos frutos da terra. E por inveja, porque o Todo-Poderoso aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, por inveja ele vai e mata seu irmão, né? Verso 9, e o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse, o que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra, tá? Então, aqui foi amaldiçoado, a partir daqui foi amaldiçoado Caim por causa disso. E aqui o próprio Eterno diz, né, que isso aqui, essa culpa de sangue vai gritar eternamente, até o final dos tempos, onde toda essa descendência maligna vai pagar por esta culpa de sangue. Em resumo é isso, tá? E ele continua agora aqui, ó. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Depois o resto aqui não nos interessa no momento, certo? Lá no livro, para confirmar quem é Caim, né? Lá no livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 15, diz assim: Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos e não tirar, né? Dar a vida e não tirar. Aqui, ó, no verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Aqui não está dizendo que ele era maligno, ele era do. Nós temos que saber interpretar o português. Não é dizer que ele era mau, ele era filho do maligno, tá? Então, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram más e as do seu irmão eram justas, tá? Depois tem vários capítulos e versículos, irmãos, para a gente ler aqui. Em Apocalipse 16... Vamos lá para Apocalipse 16, vai falar o seguinte. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos, ide pelos vossos caminhos, derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro derramou a sua taça sobre a terra e recaiu uma chaga fétida e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar e esse se tornou em sangue. Quando fala aqui em uma chaga fétida,
uma úlcera apodrecida, é um sangue apodrecido, né? Então, tudo tem a ver com culpa de sangue inocente, tá? É tanto as chagas, quanto depois aqui que a próprio mar vai se tornar em sangue, né? Ó, e o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, este se tornou em sangue como a de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue, mais uma vez falando de sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és, que eras, serás, porque tu julgaste assim. Porque eles derramaram o sangue de santos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. Aleluia. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, aqui as pragas que foram lançadas e transformados aqui em chagas e o mar em sangue, né? Então, tudo com referência a sangue inocente dos santos e profetas, certo? Depois nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 21. Vai pegando uma canetinha, irmãos, vai anotando, isso tudo é muito importante, tá? Isso aqui é um estudo, importante que você anote. 21:1. A lei acerca dos servos e dos homicidas. Agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, no 7º ele sairá livre gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua mulher sairá com ele. Aqui fala dos servos, né? Vamos ver onde que começam os homicidas. Tá, acho que é aqui, no 12. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Certamente, certamente. Certamente morrerá, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Então aqui está falando que hoje na nossa lei, né, aqui dos homens, diz sobre homicídio culposo, que é sem intenção de matar, e o doloso, que é com intenção de matar, né? Então, por exemplo, se alguém mata o outro sem intenção de matar, né? Às vezes por um acidente, por alguma coisa, isso se chama de um homicídio culposo. E aqui nas Sagradas Escrituras haveria ali uma cidade de refúgio, na qual eles ficariam ali, protegidos contra a família da pessoa que foi assassinada. Porque senão estaria ali, se eles assassinam aquela pessoa que, no fundo, ela matou, mas ela não teve culpa, eles estariam ali derramando um sangue inocente, tá? Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo à traição, afastá-los-á do meu altar para que morra. Exatamente o que fez quem? Caim. Caim premeditou matar seu irmão Abel. Tá? Fez por traição. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe certamente será morto. Ok, irmãos? Então aqui é a lei que contém no livro de Êxodo sobre os homicídios. Eu acho que isso aqui fica bem claro, né? Depois Deuteronômio também vai falar. O livro de Deuteronômio, no capítulo 19, no verso 10. Deixa eu ver mais para frente. Mais para cima, né? Vai falar das cidades aqui, das cidades de refúgio, né? Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá e a sucederes e habitares em suas cidades, suas casas, separarás 3 cidades para ti no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Prepararás um caminho, dividirás os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá.
Este é o caso do homicida que fugirá para lá para que viva, aquele que matar o seu próximo sem intenção, a quem não odiou nos tempos passados. Então, como é que eu classifico essa questão de ser inocente, não ter intenção de matar, não tinha ódio na questão, não tinha raiva, não tinha nada desses sentimentos. Foi apenas algo assim, às vezes, até uma autodefesa, né? Como quando um homem entrar no bosque com o seu próximo para cortar madeira e a sua mão desferir um golpe com o machado para cortar a árvore e a lâmina escapar do cabo e ferir o seu próximo de modo que morra, ele fugirá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto seu coração estiver enfurecido. Por isso que a gente não pode fazer nada com a cabeça quente, irmãos. E não o alcance, porque o caminho é longo e lhe mate, porque ele não foi culpado da morte, porque não o odiava nos tempos passados. Tá? Então, para isso, então, foi separada essas cidades de refúgio. Por quê? Porque Deus é justo. Porque no momento que a família, né, do vingadora, né, deste homem que foi morto, dessa mulher que foi morta, vem sobre este que matou, e ele não tinha culpa, e esta família vai ficar culpada do sangue, porque era sangue inocente. Então vai causar mais um problema, né? Vai trazer uma culpa sobre essa família. E nada baseado no ódio, na raiva, é algo racional. Quando a gente se deixa mover por esses sentimentos, irmãos, inferiores, nós estamos deixando a natureza animal atuar. Animal. E essa natureza animal vem de quem? De Caim. De Caim, tá? Tanto é que dizem que ele tinha na sua aparência exterior uma aparência animalesca. Tudo que ele fazia é de um caráter animalesco. Eu não estou falando aqui animal, um bichinho inocente aí que você tem na sua casa, um bichinho de estimação. Não, um animal selvagem, um bicho feroz. Então, quando a gente se deixa agir desta forma, nós estamos agindo como Caim, como homicidas. Por isso que a gente tem que, né, ter aí o domínio próprio, respirar fundo, deixar a ira se aplacar, se acalmar, deixar, né, esfriar o momento e raciocinar. Porque Deus não nos deu essa natureza animalesca. Nós somos do céu. Nós não podemos nos deixar dominar por essas coisas inferiores, esses espíritos animalescos. Amém? Em Números, no capítulo 35, no verso 33, diz assim: assim não profanareis. O que é profanar, irmão? O que é algo que nós profanamos? É corromper, né? Tirar daquilo que era puro, tornar impuro, tá? Puro, impuro, eu corrompo. Então, não profanar, não corromper a terra em que estais, pois o sangue profana a terra. E a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto, o que é exceto? Uma exceção, né? Exceto pelo sangue daquele que o derramou. Então, é a mesma coisa quando uma cobra nos pica. Qual é o único remédio que nos cura dessa picada? O próprio veneno da cobra. Exatamente, esse é o exemplo perfeito, irmãos. A terra só é expiada de um derramamento de sangue inocente pelo sangue daquele que o derramou. Incrível, né? Incrível, irmãos, incrível isso. Deus é justo. Deus é justo. Entenderam essa questão? Eu vou ler de novo. Assim não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra. Vocês já imaginaram isso ao longo de toda a existência do mundo? E tem gente que ainda acha que esse lugar é um lugar puro.
Gente, a terra está totalmente profanada. Vocês não têm noção o quanto a terra está corrompida, profanada. Um dos motivos que levou Sodoma e Gomorra a serem destruídos, além das imoralidades sexuais, é que eles eram terrivelmente maus. Para aqueles que chegavam na cidade, eles faziam atrocidades, eles matavam, era terrível. Então o sangue, ele profana a terra. Agora vamos procurar, eu já vou adiantar um pouco o assunto aqui. Pega aí o teu sobrenome, vamos dizer Silva, sobrenome Silva. Sobrenome Silva é um dos mais comuns. Quantas gerações de antepassados Silva você deve ter? Inimagináveis, né, irmãos? Inimagináveis. Vocês acham que algum Silva lá do antepassado teu não derramou sangue inocente? Muito provavelmente. Muito provavelmente. E o que acontece? A terra clama por esse sangue. Clama. Se este sangue derramado, né, não teve ali, como diz aqui, que a terra só é purificada deste sangue pelo sangue daquele que o derramou. Então é bem complexo. Verso 34, portanto não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Tá? Então, nós somos templos, né? Aqueles que são templo da habitação do Espírito Santo. E ao mesmo tempo que existem templos habitando dentro de uma geração que não quer a Deus, que não é templo do Espírito Santo. E isso tudo se mistura, se corrompe. Vamos continuar então. Agora nós vamos lá para o livro de 1 Samuel. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês. 1 Samuel 1, do 1 ao 16. Só um minuto, irmãos. 2 Samuel 1:1, diz assim: Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. Ora, aconteceu que depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos amalequitas, e Davi havia permanecido 2 dias em Ziglag. E sucedeu que no 3º dia, eis que um homem saiu do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e terra sobre sua cabeça, e assim foi que, quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez reverência. E Davi disse a ele: de onde vens tu? E ele lhe disse: escapei do acampamento de Israel. E Davi disse a ele: como isto se sucedeu? Rogo-te que me contes. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo também estão caídos e mortos. Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. E Davi disse ao moço que lhe falava: como sabes que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? E o moço que lhe fez saber disse: quando apareci por acaso sobre o monte Gilboa, eis que Saul estava reclinado sobre a sua lança, e eis que as carruagens e os cavaleiros o perseguiam implacavelmente. E quando ele olhou atrás dele, viu-me e me chamou, e eu respondi: aqui estou. E ele me disse: quem és tu? E lhe respondi: eu sou um amalequita. Ele disse a mim novamente: põe-te de pé, rogo-te, sobre mim e mata-me, porquanto a angústia me sobreveio, porque a minha vida ainda está toda em mim. Assim pus-me sobre ele e o matei, porque estava certo de que ele não conseguiria viver depois de ter caído, e tomei a coroa que estava sobre a sua cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe até aqui para o meu senhor. Então Davi tomou suas vestes, as rasgou, e do mesmo modo todos os homens que estavam com ele, eles se lamentaram, choraram, jejuaram até o anoitecer por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque haviam caído à espada.
E Davi disse ao moço que lhe contava: de onde és tu? E ele respondeu: sou o filho de um estrangeiro, um amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste estender a tua mão para destruir o ungido do Senhor? E Davi chamou um dos moços e disse: vai perto e lança-te sobre ele. E ele o feriu de modo que morreu. E Davi disse a ele: o teu sangue esteja sobre a tua cabeça, porque a tua boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Tá? Então aqui fala também, Davi diz que o sangue dele não estaria sobre a mão de Davi, mas sobre a própria cabeça daquele a qual, né, que falou toda essa história, porque na verdade aquele queria ser honrado por Davi, né, por ter feito isso. Depois nós vamos, irmãos, para o livro de Jeremias 26, 8 ao 15. Espero que vocês estejam entendendo essa questão do sangue. Jeremias 26, 8 ao 15. Então sucedeu que quando Jeremias terminou de falar tudo o que o Senhor lhe ordenara falar para todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo: tu certamente morrerás. Bom, o livro de Jeremias todo, né, ele fala sobre o pecado de Israel, né, a adultério, a apostasia, e pede para que eles se arrependam, que se convertam dos seus maus caminhos, senão viria do norte ali o juízo sobre eles, né, que veio, né, com Nabucodonosor e o exílio para a Babilônia. Então aqui é um desses momentos em que ele está falando, e aqui os sacerdotes e profetas agarram ele e diz que ele certamente morrerá. Porque tu profetizaste no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta cidade será desolada sem um habitante. E todo o povo estava reunido contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei para a casa do Senhor e assentaram-se na entrada do portão novo da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas para os príncipes, para todo o povo, dizendo: este homem é digno de morte, pois ele profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Então Jeremias falou para todos os príncipes e para todo o povo, dizendo: o Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que vós ouviste. Portanto, agora emendai vossos caminhos e vossos feitos, e obedecei a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que estou em vossa mão, fazei comigo como parecer bem e a vós satisfazer. Porém, sabei com certeza que se me matardes, trarei certamente sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque certamente o Senhor me enviou até vós para falar todas estas palavras aos vossos ouvidos. Sangue inocente. Incrível, né, irmãos? O povo obstinado no lamaçal do pecado, no erro, não compreende o papel de um profeta até hoje, né? As pessoas rangem os dentes quando são confrontadas nos seus pecados, né? As pessoas não querem ficar em lugares onde se fala sobre pecado, sobre arrependimento. As pessoas, elas querem estar em lugares que façam carícia no pecado. Que passem a mão no pecado. Quando que digo assim, não, isso era para aquele tempo. Hoje nós estamos, depois de Yahushua, de Jesus Cristo, não é dessa forma. Aquilo era uma lei antiga, né? Isso aí hoje não é mais aplicado. Deus é amor, Jesus é amor. Ele entende teu coração, ele compreende, né, que somos carne, que somos falhos, que somos fracos. Vai indo por este caminho, irmão. Vai indo por este caminho, irmã. Mas aqui, essa que vos fala, certamente não será culpada pelo sangue de vocês. Aleluia.
Depois, irmãos, continuando, nós vamos agora lá para o livro de Mateus, já que o povo gosta muito de Novo Testamento, né? Então vamos lá para o livro de Mateus, vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre derramamento de sangue inocente. Mateus 23, 35. Bom, aqui, como sempre, né, a pedra no sapato do Machia, né, os fariseus, os escribas, ali sempre querendo colocar ele à prova, né? E vamos a partir do verso 28, 23, 28. Depois vocês leiam todo o contexto, tá? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Por dentro, irmãos, iniquidade está por dentro. A iniquidade está dentro de nós. Não é um dentro, aquela palavra, sabe? Não, é dentro mesmo. A iniquidade, ela se vincula ao nosso DNA. Isso, vincula ao DNA. A iniquidade, ela é uma raiz, que raiz, ela tem que ter uma terra, né? A raiz, ela tem que ter um lugar para se fixar. E onde que tá as raízes de iniquidade em nós? No nosso DNA, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas, enfeitos os sepulcros dos justos, e dizeis, se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles, como eles, né, cúmplices no sangue dos profetas. E o que diz Yahushua? Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Eles são justamente filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Complete essa medida de iniquidade, né? Deixa eu ver o que diz aqui. Ai de vós, porque é a mesma coisa que fala em Lucas, né? Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Será que isso é uma figura de linguagem, irmãos? Serpentes, geração de víboras, né? A gente se torna, lá no Salmo 115, irmãos, e isso é maravilhoso, como Deus, ele fala claramente conosco. Ele diz lá que se tornem como seus ídolos, as pessoas que o adoram, né? Se tornem iguais mesmo, né? E aqui ele está chamando essas pessoas de serpentes, além deles terem, né, uma questão muito ligada à questão da genética de Edom. Quem é Edom? Edom é descendência de Esaú. Esaú é descendência de Abraão, né? Não se questiona isso. Porém, quando a Rebeca, né? Ela vai ali, que ela não aguenta mais aquelas duas crianças assim, era uma guerra dentro do ventre dela, e ela vai e questiona a Deus e ela pergunta, o que é isso? Eu estou a ponto de morrer, eu não aguento mais. E ele diz, duas nações estão no seu ventre. Duas nações inimigas, eles guerreavam dentro do próprio ventre, né, ali de Rebeca. E muito que as pessoas não conseguem interpretar, a igreja não consegue interpretar, que eles dizem, chamam Jacó de enganador, de usurpador, que ele agarrou o calcanhar de Esaú para tentar roubar a primogenitura dele já lá no ventre. Não, irmãos, ele segurou o calcanhar de Esaú para não ser pisado naquele momento, porque esse é o objetivo de Esaú, pisar na cabeça de Jacó até os dias de hoje. Os edomitas, aqueles que se dizem judeus, mas não são. Aí você vai dizer, não, os edomitas já nem existem mais, podem não existir
geneticamente, mas como um tipo de gente, com esse mesmo espírito edomita, sim, existe. Então ele chama ele de serpente, de víboras, porque se torna igual àquele a quem você adora. A quem eles estavam adorando? Você que nega a descendência da serpente. Tudo bem. Então vamos dizer que não exista, né? Mas a quem eles estavam adorando, por quê? Ou vocês acham que o Mashiach ia chamar eles de serpente simplesmente uma figura de linguagem? Não, porque você fica igual àquele a quem você adora. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas, alguns deles matareis, crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para ver a hipocrisia deles, dizendo: se existíssemos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Aqui o Mashiach, né, ele diz: vocês vão matar, vocês vão crucificar, vocês vão açoitar, vocês vão fazer pior do que os pais de vocês. 35. Presta atenção aqui. Para que sobre vós, presta atenção, irmão e irmã, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Aí as pessoas falam que não existe herança geracional. Baraquias foi morto 400 anos antes de Yahushua estar falando isto. 400 anos antes. Esta geração que ali estava nem nascida era, nem perto de nascer, irmãos. Como que Yahushua está dizendo que eles são culpados? Muito menos Abel, né? Muito menos Abel. Imagina Abel lá no princípio. Mas ele está dizendo que eles eram culpados. Por quê? Porque eram o quê? Da mesma descendência aí de Caim, né? Desse mesmo modus operandi de Caim. Desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirá sobre esta geração. Então, ele está dizendo que é culpado do sangue. Culpado do sangue. Como que acontece isso, irmãos? Como é que essa culpa de sangue, ela continua? Vou explicar aqui um pouco para vocês. Baseado neste capítulo 23 de Mateus. Por exemplo, se esses fariseus aqui, se esses religiosos da época, ou antes, né? Antes deles, tivesse surgido alguém que tivesse se arrependido, confessado diante de Deus, se arrependido do pecado dos seus antepassados, do derramamento de sangue, desde o justo Abel até, né, aqui como diz Baraquias, Zacarias, né, filho de Baraquias. Se tivesse acontecido este arrependimento, que as pessoas tivessem realmente, né, gerado isso, seria arrancada esta raiz de iniquidade, de derramamento de sangue inocente, tá? Aí estaria se formando a partir dali uma nova geração que estaria inocente deste sangue. É dessa forma que acontece, irmãos. O que rompe cadeias? Arrependimento, confissão. Isso rompe cadeias geracionais de iniquidade. Se ninguém faz isso, tá? Porque aí existe um mandamento que diz: eu visitarei a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam, daqueles que me odeiam, né? O que acontece? O que é visitar? Visitar. O Todo-Poderoso, ele está ali sempre vigiando, observando.
as nossas vidas, tá? Então, se chegou na quarta geração, até a quarta geração, ele não viu ninguém com um coração arrependido, um coração contrito, como fala a palavra. Não teve ninguém que buscasse a face do Senhor. Continuavam duros em seu coração, cheios da verdade, né, das verdades deles, cheios da razão. O que acontece? Acaba ali na quarta... Não, começa de novo do 1, começa novamente, mais 4 gerações. E mais 4 gerações. Ninguém se arrepende, ninguém confessa, ninguém muda de vida, mais 4 gerações. Mais 4 gerações. Quantas gerações de Abel até Zacarias? Quantas gerações, irmãos? Porque se ele diz que eles eram culpados desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, porque não teve uma pessoa nessas gerações todas que confessasse esse pecado. Não teve. E pecado tem nome, irmãos, pecado, iniquidade tem nome. Uma pessoa que matou, um assassino, certo? No tempo lá na Torá, quando a Torá era aplicada, né? De forma integral. A pessoa, ela fez de forma dolosa, não culposa, tá? Dolosamente, ela matou alguém, ela era morta. Essa era a lei, né? Hoje, o que o inimigo fez? Aqui no Brasil, por exemplo, não existe a pena de morte. Na verdade, a pena de morte era justamente isso. Matou, foi comprovado, né? Tem que ter as testemunhas, tem que ter toda a comprovação que realmente fez intencionalmente, teve vontade de fazer, matou, é morto. Essa era a lei, tá? Se foi culposo, sem intenção de matar, ele ia para a cidade de refúgio. Tá? Hoje em dia, o que acontece? As pessoas matam de forma dolosa, ficam poucos anos na cadeia e já estão soltos novamente. E ele tem um caráter de um assassino, ele vai assassinar de novo. Ele vai continuar fazendo isso. Então, sempre as instruções do Eterno, a Torá do Eterno, é para o nosso bem. É para nos mostrar o pecado, não para culpa, irmãos. Isso que nós temos que entender. Ele não quer nos constranger, sabe? Trazer assim, ó, a revelação do pecado para nos trazer culpa e constrangimento. Não é para isso, irmãos. É para conserto. E o que é conserto, irmãos? O que é conserto? É confissão e arrependimento. Eu chego diante do Eterno, eu chego diante do tribunal celestial. Eu já falei sobre isso aqui. Lá no tribunal celestial é como um tribunal terreno. O acusador vai estar lá, porque esse é o papel dele de acusador. Só que diante do Eterno, a acusação dele é verdadeira. Só que eu chego e eu digo, o acusador tem razão, eu fiz isso mesmo. Eu fiz, eu confesso, eu fiz. Eu fui um ladrão, eu fui um assassino, eu fui um adúltero, eu fui um fornicador, eu fui, sei lá, eu derramei sangue inocente, eu confesso, todas essas acusações são verdadeiras, realmente eu fiz. Mas eu me arrependo diante desta nuvem de testemunhas. Diante de ti, Pai eterno, diante do meu advogado, Yahushua, Jesus Cristo, diante dos anciãos, diante dos anjos presentes naquela audiência, eu confesso, sou culpada, mas me arrependo. Eu me arrependo profundamente de tudo isso que eu fiz. Mas eu não quero mais fazer, eu não vou mais fazer, porque eu entendi, né, que eu estava errada. É dessa forma, irmãos. E quando
o Pai Eterno, Todo-Poderoso, né? Quando ele vem e diz, eu visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração, realmente ele visita, para ver se tem alguém que vai fazer esta confissão. E confissão não é chegar diante do tribunal e dizer, ai, eu sou uma pobre miserável, eu estava na ignorância. Não, você fez, seja por ignorância ou não. A pessoa que matou de forma culposa, ela ia para a cidade de refúgio, ela não era morta, mas ela não deixava de ser culpada, só ela era preservada, guardada, para que não viesse a acontecer mais um crime, porque a família, né, vinha para matar aquela pessoa e seria derramado um sangue inocente, né, ali traria novamente uma profanação da terra. Vocês conseguem compreender todas essas questões espirituais, irmãos? É muito profundo. Então, a questão do pecado pessoal, que as pessoas hoje gritam alto, né? É responsabilidade pessoal. Irmãos, sempre foi. Não é hoje. Ezequiel é contemporâneo nosso? Não, não é, né? Ezequiel fala, no capítulo 18, sobre responsabilidade pessoal. E Ezequiel é profeta, como muitos dizem do Antigo Testamento. Então a responsabilidade pessoal sempre existiu. Se eu matei, eu morria de forma dolosa. Eu morria. Responsabilidade pessoal. Só que as consequências deste derramamento de sangue vem sobre a vida das pessoas, vem sobre as gerações. Gente, mais palpável do que a vida de Davi. Não tem mais palpável, não tem uma prova mais significativa sobre isso do que o que aconteceu com Davi. Eu vou ler para vocês. O verso 14, todavia, como por este feito desta grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem, imagina, né? O próprio rei, o próprio Davi fez tudo isso, né? Complicado. Também, o que é também, irmãos? Também a criança que de nascer certamente morrerá. Então ali, né, começa aquilo que foi dito ali atrás, né? A espada não se apartará da sua casa. Suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa. Mais para cima aqui, né? A espada jamais se apartará da tua casa. Então aqui ele está dizendo o filho, né? O filho aqui também morrerá. Também a criança que te nascer certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi. E ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, jejuou, entrou, ficou prostrado toda a noite sobre a terra. Mas a criança, né, no 7º dia morreu. Né? Acabou por morrer. Depois, mais adiante, vai ter outra morte, né? Primeiro vai haver uma defraudação de Amon, que é um dos filhos de Davi. Ó, Amon ama Tamar e comete um incesto, veja bem. E sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e Amon, filho de Davi, a amava. E Amon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Amon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Amon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sutil, e ele disse, por que estás tu, sendo filho do rei magro, dia após dia, não me contarás? Amon disse a ele, eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele, deita-te na tua cama, faz-te de enfermo, e quando teu pai vier para te ver, diz a ele, rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento. Preparar o alimento à minha própria vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim Amon fez, né? Se deitou, pediu para o seu pai que trouxesse Tamar, né?
Daí ela vai, prepara o alimento para ele, traz para ele. No verso 11, e quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela, vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças esta loucura. E eu para onde farei ir a minha vergonha, e quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis atender a sua voz, mas sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Né? Então, pecado sexual por causa do pecado sexual do pai com a Batseba, né? Então Amon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com a qual odiou foi maior do que o amor com que amou. E Amon disse a ela, levanta-te e vai-te. E ela disse a ele, não há motivo, este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Bom, daí Absalão sabe, né, descobre, né, deste pecado, do que Amon tinha feito com a sua irmã, e mata ele. Sucedeu depois de 2 anos completos que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Hazor, que fica ao lado de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei. Absalão veio até o rei e disse, agora que o teu servo tem tosqueadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. E o rei disse a Absalão, não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos por peso. E ele insistiu. Todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão, se não rogo-te, deixa que meu irmão Amnon venha conosco. Então, assassinato. Ele previu, ele premeditou, assim como Caim premeditou a morte de Abel. Porque, na verdade, irmãos, Amnon, ele derramou sangue inocente de Tamar. Sim, ela era uma virgem, lembra? Ela era uma virgem. A virgindade, quando ela é rompida, é derramado um sangue. É derramado sangue ali, tá? Então, ele derramou sangue inocente ali da sua irmã. Absalão, porém, insistiu com ele para, né? Para ir lá, disseram. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo, marcai, pois, quando o coração de Amnon estiver alegre com vinho, e quando eu vos disser ferir Amnon, então matai-o, não temais. Não vou-lo ordenei eu, sede corajosos, sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon, segundo Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada qual subiu sobre a sua mula e fugiu. E sucedeu enquanto eles estavam no caminho que chegaram novas a Davi, dizendo, Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles restou. Claro que não era verdade, né? Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, deitou-se sobre a terra, e todos seus servos permaneceram junto com suas vestes rasgadas. E Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, eu mesmo que induziu Amnon a defraudar a irmã, né? Não suponha o meu senhor que matar todos os moços, filhos do rei, porque somente Amnon está morto. Porquanto, por convocação de Absalão, foi isso determinado desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Né? Então, Absalão mata Amnon, né? Depois Absalão, irmãos, ele persegue, quer usurpar o trono do seu próprio pai, certo? E ali se cumpre aquilo que foi dito que as mulheres de Davi seriam dadas ao vizinho, né? Seria dadas ali, foram que Absalão teve relação sexual com todas como se chama? Deixa eu achar aqui. Não é as esposas, é as... Poxa, me deu um branco agora. Só um minuto, irmãos. Então acontece, né, nessa perseguição aí de Absalão contra o seu próprio pai, né, que Davi acaba por deixar Jerusalém, e Absalão toma posse, né, e ele, aqui no verso 21 diz assim, e Aitofel disse a Absalão, entra as concubinas do teu pai,
as quais ele deixou para cuidar da casa. E todo Israel virá que tu és odioso ao teu pai. Então as mãos de todos que estão contigo serão fortes. Assim eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa, e Absalão entrou as concubinas do seu pai à vista de todo o Israel. Então, irmãos, a questão das consequências, né? Das consequências. Davi, então, ele, principalmente a questão, estamos falando de derramamento de sangue inocente, né? De culpa de sangue. E a questão do que aconteceu aí na família de Davi, por ele ter assassinado a Urias. Então, ele perde ali o filho que gerou com Batseba no adultério, ele acaba por morrer. Amnon também é assassinado, né, por Absalão. Absalão mesmo depois morre, né, deixa eu achar aqui, a morte de Absalão. Só um minuto. Então, eles foram, né, travar uma batalha no bosque ali, depois vocês leiam em casa, né, irmãos? É muita coisa para mim estar lendo aqui. Então, Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montou em uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele se foi. E um certo homem viu isso e contou a Joabe e disse, eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E depois eu pulo aqui para o verso 14, disse assim Joabe, não posso esperar mais aqui contigo. Ele tomou 3 dardos em sua mão, atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. Né? Então ali foi morto então Absalão. Então isso aqui, mesmo que, é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. O pecado de Davi, né, a responsabilidade pessoal dele foi resolvida naquele momento em que ele se arrepende e confessa e diz, pequei contra o Senhor. O próprio profeta Natã diz, né, o seu pecado, né, não conduzirá mais à tua morte. Mas as consequências deste pecado, né, que a espada não iria se apartar da sua casa, isso perpetuou. É isso que nós temos que entender, as consequências, tá? Então, houve a morte aí, que é descrito na Bíblia, do filho que foi gerado com Batseba, de Amnon, por ele, que foi morto pelo próprio irmão Absalão, por ter defraudado a sua irmã, e o próprio Absalão, né? Mas não se sabe depois, né? Quem sabe muitos outros filhos de Davi tenham sido também tido mortes trágicas, né? Porque o derramamento, irmãos, de sangue inocente vai trazer mortes trágicas. O próprio Joabe, né? Ele derramou sangue inocente. O chefe, né, do exército de Davi, Joabe, ele derramou sangue inocente. E se fosse, eu não vou falar, senão vai ficar muito comprido, tá? Mas na Bíblia nós temos muitos relatos de derramamento de sangue inocente e as consequências disso vêm, tá? As consequências destas mortes, né? Desse derramamento de sangue inocente. Mas o principal, irmãos, o principal que gerou este vídeo é o que está lá no livro de Mateus, no capítulo 23. Deixa eu ver onde está, eu anotei aqui, só um minuto. Então, está aqui no capítulo de Mateus 27, a partir do verso 11, né, que fala de Yahushua perante Pilatos. E Yahushua ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Yahushua, tu dizes. E ele, sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito, né? Isso foi profetizado
no livro de... Aqui não está, mas acho que é no livro de Isaías, que fala, né, sobre que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Deixa eu achar esse versículo, irmãos. É Isaías 53, 7, diz assim: ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda. Perante os seus tosqueadores está assim, ele não abriu a sua boca. Tá? Então, vamos voltar lá para onde a gente estava, no livro de Mateus, então. Então, ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhesse, e eles tinham então um preso notável chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo, né? Yahushua? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os romanos, né, tendo mais discernimento que os judeus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão e pediram a Barrabás, pedirem Barrabás e matassem Jesus. O governador lhes respondeu dizendo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa, vede vós. Então um romano aqui discerniu, né, que ele era justo, obviamente que não discerniu que a profecia tinha que se cumprir, né? Mas aqui ele disse: eu não sou culpado deste sangue inocente. E respondendo, todo o povo disse, e aqui está, irmãos, o principal aqui, ó. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue, o sangue do Machia, de Yahushua, esteja sobre nós e sobre os nossos filhos, descendência, gerações e gerações. É sério, irmãos, é muito sério. Nós fechamos esse vídeo aqui e eu quero dizer para vocês que o sangue do Mashiach, o sangue do justo inocente, por mais que fosse cumprimento de profecia, clama a terra por este sangue inocente. E quem tomou culpa disso? O povo judeu ali, né? O povo judeu, que disse e proferiu de sua própria boca: o seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Irmãos, por mais que você não compreenda dessa forma, eu respeito a sua opinião. Mas eu vejo hoje muita idolatria com relação a Israel. Eu vejo muita idolatria com relação ao povo judeu. Eu não sou antissemita, nada disso. Eu sou alguém que lê as Sagradas Escrituras e procura interpretar. Quando eles mesmos próprios chamaram o sangue de Yahushua como culpa sobre eles, isso se cumprirá. E se cumpriu já ao longo de muitas vezes, por exemplo, no Holocausto, por exemplo. Porque eles mesmos disseram que o seu sangue esteja sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, quando isso acontece, irmãos, é porque eles próprios chamaram este sangue sobre eles. E eu termino esse vídeo e deixo para vocês mesmos meditarem daqui para frente. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém e amém.